Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando sobre uma dúvida que surgiu aqui em dúvidas da disciplina, na disciplina de cálculo diferencial integral 1. Tá? A aluna aqui, Thaís, perguntou sobre essa variação do ΔY aqui e pediu para eu fazer um passo a passo, sendo que ela tinha feito já uma outra pergunta sobre a variação ali das funções. Eu vou aproveitar e já explicar um pouco sobre toda essa parte aqui da fundamentação teórica, onde nesse texto apresenta como é a variação de cada uma das funções. Então vamos lá. Bem, numa função afim, que é a primeira função que é tratada ali no texto, a gente sabe que uma função afim é aquela função em que a gente tem um coeficiente, né, que é o a, multiplicando o x, deixa eu só apagar esse a aqui e fazer mais direitinho, mais um b, onde o a e o b são constantes reais, né, são números reais, ou seja, são números ali. O que vai variar, digamos assim, é o x, tá? De acordo com o valor de x vai mudar a função ali, o valor de y, né? Lembrando que o y é uma função que depende do x, então a gente escreve que o y é uma f de x, geralmente, tá bom? Aí que no texto tenta explicar de uma forma muito algébrica é o seguinte, tá falando sobre a variação do y, tá? E de como é feita essa variação. Ora, ele diz o seguinte, se a gente tem uma função aqui, ó, afim, e eu dou um incremento nela, onde essa variação a gente chama de ΔX, tá? O delta, geralmente, né, quando a gente está falando em problemas de física e de matemática, o delta representa a variação, mas é em física, tá? Isso daqui é a variação. Então, bom, quando a gente quer falar a variação do tempo, né, pode ver em física, geralmente a gente coloca ΔT, a variação da posição, ΔS, e assim vai. O delta, então, ou na equação de Torricelli, que é ΔV, né, que seria a variação da velocidade. Então, o delta quer dizer a variação, ou seja, digamos, se eu estiver falando de posição, é a posição final menos a posição inicial. Se eu estiver falando de tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. E aqui está dizendo se a gente variar, a gente der um incremento x para ver qual a relação que tem com o incremento y. E primeiro ele mostra algebricamente, ou seja, se eu der esse incremento ΔX, esse ΔX lembrando que ele também é constante, tá? O ΔX também é um número real. Claro que aqui a gente vai estar usando geralmente números naturais ou números inteiros para ficar um pouco mais fácil o raciocínio. Então vamos pegar aqui, ó. Se eu calcular essa função, no lugar de x eu colocar x mais um ΔX, mais uma variação, essa função vai ficar assim, ó, a vezes, ó, no lugar de x eu vou substituir por x mais ΔX mais b, tá? A única coisa que eu variei, ó, podem ver aqui, ó, a função aqui é x, então aqui é a vezes x. Aqui como é ΔX, x mais ΔX, no lugar de x eu substituí por x mais ΔX, mas isso daqui está fazendo o papel do próprio x, digamos assim, tá? Bom, então, fazendo aqui a propriedade distributiva, ó, o a multiplica os dois números, eu vou ter isso daqui, ó, que f de x mais ΔX é igual a vezes x mais a que multiplica ΔX mais b. Tá? Essa é a função quando eu dou um incremento, tá? X. Beleza. Aí, como é que a gente vai saber a variação no y, né? Ou seja, na imagem da função? Qual que vai ser a variação? Ou seja, o ΔY a gente está interessado. Ora, o ΔY é o que? É a função no incremento, né? Que é esse ΔX que a gente colocou, menos, quero saber quanto que variou, menos a função x.
Lembrando que é o seguinte, ó, vou fazer aqui bem rapidinho só um esboço. Ó. Digamos que tem um gráfico aqui, tá? Ó, eu tenho o seguinte ponto, assim. Ó, passou a função assim, eu estou interessado nesse ponto aqui, ó. E aqui, ó, digamos que aqui o x vale 1, tá? Ó, passou duas casinhas 1, aqui 2. Então, vou botar o outro ponto aqui, ó. Tá? Aquele ponto ali vamos esquecer. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Tá? Bom, ó, se aqui for 2, digamos, ó, aqui vai ser a função, ó, f de x, ou seja, eu coloquei o valor de x aqui, vamos botar x e x1 e x2. Ó, x e aqui é o x mais ΔX, ó, valor de x mais ΔX, tá? Então, ó, aqui nessa função, quando eu substituo o x, vai dar f de x. Quando eu substituo o x mais ΔX, esse ponto aqui, ó, vai ser x, f de x mais ΔX, tá? Ou seja, ó, essa variação aqui, ó, é o que a gente chama de ΔY, tá? Depois eu vou fazer ali direitinho um exemplo com valores numéricos para ficar mais fácil. Tá bom? Ora, então algebricamente vamos ver isso primeiro como fica algebricamente, ó. Então o ΔY vai ser o que, ó? O f de x mais h, que é ax mais a vezes o ΔX mais b menos a função f de x. A função f de x é ax mais b. Ora, esse menos aqui na frente vai trocar o sinal de todo mundo ali. Então vai ficar algo assim, ó. Menos ali, ó, pode dizer até de vermelho, ó. Menos aqui vai ficar menos ax menos b. Ora, ó, o menos b com mais b e o ax com o outro menos ax. Então, eu tenho que a variação do y vai depender somente do valor de a multiplicando o valor desse incremento, digamos assim, tá? Que seria essa variação do x, quanto que ele varia. Lembrando que se a gente for aqui no material, é isso que o autor fala. Ele diz o seguinte, ó, perceba que independente do valor de x, de que partimos, né, a variação de y produzida não depende desse valor, mas apenas da variação do x, tá? Então, o que ele quer dizer? Olha só, vamos pegar uma função aqui de exemplo. Ó, digamos que eu tenho essa função, f de x igual a 2x mais 1. Tá? É uma função afim, né? Ó, tem o a e tem o b, o a vale 2, o b vale 1, são números reais, né? O 2 é real e o 1 é real. E percebe o seguinte, ó, vamos fazer o gráfico aqui bem rapidinho. Aqui, ó, x e aqui y. Tá? Bom, se o x vale 0, f de 0 é 1. Então, vamos dizer que aqui vale 1, vou marcar o ponto aqui, ó. Quando x vale 0, vale 1. Bom, f de 1. F de 1 é 2 vezes 1, que é 2, mais 1, 3. Então, 1, 2, 3. Digamos que o 1 vale aqui, ó, que é 1. Aqui, 1, 2, 3. Então, vou colocar aqui o ponto, ó. E, eu posso fazer o seguinte também, ó. Calcular o f de 2 aqui, só para a gente ter uma certa noção aqui. F de 2 vai dar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, digamos que o 5 é aqui, tá? Então, ó, quando o x vale 2, o pontinho aqui, ó, é 5, tá? Ou seja, vai ficar a reta mais ou menos assim, ó. Tá? E assim vai. O que a gente consegue perceber aqui, ó? Que à medida que
essa função varia 1, ó, o Δx, digamos que está variando 1, ó. Δx varia 1, quanto que sobe o y, ó, varia de um ponto para o outro, o ΔY. Ó, o ΔY varia 2, né? Ó, 3 menos 1, 2. Tá? E como que a gente poderia encontrar isso algebricamente, que nem o autor fez ali? Ó? Digamos que a gente queira calcular o f de x, né? F de x mais 1. Ó. Vou dar um incremento de 1 para cada item ali. Para cada x eu estou aumentando 1. O Δx é 1, tá? Vai ficar como assim, ó? 2 vezes. No lugar de x eu vou botar x mais 1. Mais 1. Tá? Lembrando que esse x mais 1 é, ó, no lugar de x aqui, ó, eu estou substituindo. Ó, aqui era x e ali era x. Aqui, como é x mais 1, no lugar do x, esse daqui, ó, eu estou substituindo por x mais 1. Fazendo isso, pessoal, olha só o que eu encontro. Que f de x mais 1 é igual a 2x mais 2 mais 1. Ou seja, tenho que f de x mais 1 é igual a 2x mais 3. Tá? E podem ver que está bem certinho. Ó. Se o x vale 0, ó, fx vale 0, vai ter um incremento de 1, né? Vai ficar como se fosse o f de 1. 2 vezes 0, aqui vai dar 0 mais 3, 3. Ou seja, ó, f de 1 é igual a 3. Exatamente como na função original. E se a gente perceber, olha só o incremento. Vamos ver quanto é que varia aqui. Ó. Δy vai ser o quê? Ó? F de x mais 1 menos f de x. Ó, vamos ver quanto que varia o y de acordo com um incremento, né? Com o incremento sendo 1, o Δx valendo 1. Vai ficar assim, ó. Δy é igual a 2x mais 3 menos 2x mais 1. Ou seja, ó, vai ficar assim, ó. Δy é igual a 2x mais 3 menos 2x menos 1. Ó, aqui eu posso simplificar e 3 menos 1 é igual a 2, conforme eu já tinha mostrado no gráfico lá para vocês. Ó. Podem ver, ó, à medida que a função, ó, vamos aumentar aqui, ó, à medida que a função anda, ó, o Δx varia vamos dizer que seja centímetros aqui, tá? Ou uma unidade. Uma unidade, quanto que varia o y, ó? 2 quadradinhos para cima. Pode ver de novo, ó. Agora aqui, ó, do 1 até o 2, variou quanto? 1. Quanto que subiu a função? Variou 2. Ou seja, toda função afim tem essa característica. Com o Δx, né, variando de 1, variando uma medida, o Δy também corresponde a essa mesma medida. Não que os números vão ser iguais, podem ver que 1 e 2 ali são diferentes, mas sempre vai ter essa mesma variação. O mesmo não acontece com a função quadrática, tá? Então, vamos falar um pouco da função quadrática. Deixa eu vir mais para cá, botar 100% aqui. Vamos falar da função quadrática, então. Bom, aqui na equação na função quadrática, ele começa associando, né, começa falando que ele quer fazer um estudo sobre os retângulos que têm o perímetro fixo em 100, tá? Então, basicamente aqui vamos escrever aqui na função quadrática, ele quer fazer um estudo sobre um retângulo, tá? Vou pegar aqui, só para formar um retângulo, olha só, até com quadriculado aqui não fica reto, tá? Mas enfim, ó, digamos que aqui vale x e aqui vale h. Essas são as dimensões que ele pede para o estudo ali, tá? E, né, diz que o perímetro vale 100. Portanto, então, coloquei duas medidas aqui quaisquer, podia ser x e y também, tá? Tanto faz.
Eu vou botar x e y já para ficar em forma de função, tá bom? Mas tanto faz. Beleza. Não que no outro caso não fique em forma de função, né, pessoal? Não me entendam mal. O que eu quero dizer é o seguinte, geralmente quando a gente estuda funções, a gente estuda o x e y. Daí a gente acaba às vezes modificando a letra, mas a ideia é a mesma. Bom, primeiro aqui, o que acontece? Tá? Bom, eu vou botar o y depois para ficar igual o material do professor, por enquanto vou usar o h ali. Beleza. Então, para a gente fazer esse estudo sobre essa área e todos esses retângulos, o que acontece? Digamos, como é que a gente calcula o perímetro? O perímetro é somar todos os lados de uma figura, né, de um polígono. Então, o perímetro nessa figura é 2x mais 2h. Como já está dizendo que o perímetro vale 100, isso ficaria assim, ó, 100 igual a 2x mais 2h. Simplificando tudo por 2, eu encontro que isso é 50 igual a x mais h. E aí, para deixar tudo em função de x, eu posso dizer que o h depende do x. E vai ser 50 menos x. Tá bom. Legal. Vamos lá. Aí, o autor diz o seguinte, ó. Bom, olha aqui, ó. Vamos aqui, só para vocês verem aqui, onde ele fala. O que ele diz assim, ó? Como seria calculada a área desse retângulo em função de x? Vamos ver. Como que a gente calcularia a área desse retângulo? Ó, a área desse retângulo seria base vezes a altura, x vezes h. Só que eu já encontrei, ó, o valor do h em função do x, pelo perímetro, porque a gente já tem a informação do perímetro. Ou seja, essa área ela vai depender exclusivamente do x. Então, a área vai ficar em função de x, porque vai ficar x, que é a base, vezes a altura, que já está em função de x, que é 50 menos x. Tá? Tá bom. Agora, o que acontece? Ó, posso usar a propriedade distributiva. Encontro que a função da área em relação, né, dependendo do x, vai ficar 50x menos x ao quadrado. E, bom, isso é uma função quadrática, tá? Mas, aqui, ele diz o seguinte, que nesse caso foi fácil de visualizar a ocorrência do termo do segundo grau, nessa expressão. Mas ele está falando o seguinte, ó, se a gente dependesse exclusivamente só da variação dos valores ali de x e de y, como é que a gente ia identificar que essa função é quadrática, por exemplo? Porque, olha só, na função afim, a gente já percebeu que, olha só, por exemplo, se varia o x de 1 em 1, o y varia de 2 em 2. Então, eu estou vendo que a cada 1x que eu aumento, a função aumenta de 2 em 2. Aumento mais 1x, aumenta de 2 em 2. Vocês poderiam fazer o incremento aqui, pode ficar como exercício, como ΔX valendo 2. Né? Aí vocês iam perceber que a cada 2, né, ó, se o ΔX fosse 2 aqui, ó, daqui até aqui, até o 2, quanto que o y ia variar? 4, ou seja, cada 2, 4. Tá? Poderia ser assim também. Nesse caso eu coloquei de 1 em 1 que fica mais fácil de perceber. É isso que o autor diz, o seguinte, ó, como é que eu ia identificar apenas pelos valores que eu encontro, digamos, numa tabela? Digamos assim, como eu ia saber se essa função é uma função quadrática? Bom, aí ele faz todo o estudo, da mesma forma que a gente fez aquela hora, bem algébrico sobre a função. Então, ó, uma função quadrática é aquela função assim, ó, que a gente diz que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Onde o a, o b e o c são constantes. Ó, o a, o b e o c pertencem aos números reais, lembrando que o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, ora, aí some essa função, vai ficar só bx mais c, que é uma função afim. Tá? E a gente quer que isso seja uma função quadrática. Legal. Então vamos calcular aqui quanto que seria, como é que seria algebricamente a função f de x mais h. Ou seja, se eu desse um
aumento nesse x, quanto que ia variar, digamos assim, como que ia ficar a função. Então, ó, no lugar de x, agora eu vou ter que botar x mais h. Vai ficar algo do tipo assim, ó, a vezes x mais delta x ao quadrado mais b vezes x mais delta x mais c. Então, isso daqui ficaria assim, ó, a que multiplica x ao quadrado mais 2x delta x mais delta x ao quadrado. Lembrando que aqui não é o x ao quadrado, é o delta x ao quadrado. E outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui, né, que eu já tinha mencionado acima, que o delta x e o delta y também são números reais, tá? Isso aqui é um número, não é, ele não varia de acordo com, ele não é uma variável, tá? Beleza. Mais bx mais b delta x mais c. Fazendo a propriedade distributiva, então, eu encontro que, ó, f, vou botar mais para cima aqui, f de x mais delta x vai ficar, ó, a que multiplica x ao quadrado mais 2a x delta x mais a vezes delta x ao quadrado. De novo, não vão confundir que é x ao quadrado, é o delta x ao quadrado. Mais bx mais b delta x mais c. Tá bom. Então, vamos calcular aqui, vamos perceber como é que é essa variação ΔY. Ou seja, quanto que varia o y à medida que aumenta, ou quando eu tenho uma variação no x. Olha, vai ser assim, ó, f de x mais delta x menos f de x. Isso daqui vai ser como? Ó, ax ao quadrado mais 2ax delta x mais a delta x ao quadrado mais bx mais b delta x mais c menos, ó, esse menos aqui, ó, menos a própria função f de x, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Ó, para não ter que copiar todos esses números de novo, eu já vou trocar o sinal de todo mundo aqui, ó. Esse daqui vai ficar menos e aquele dali também vai ficar menos. Então, ó, o c eu simplifico com c, o bx eu consigo simplificar com outro bx aqui, e o ax ao quadrado também com outro ax ao quadrado. Agora, é importante notar que o delta y vai ficar assim, ó. 2ax delta x mais a delta x ao quadrado mais b delta x. Lembrando, pessoal, delta x, a, né, e o b, eles são constantes, ou seja, são números. A única coisa que está variando aqui é o x. Então, se a gente organizasse melhor isso daqui, ó, a gente ia perceber que o delta y ia ficar algo assim, ó, como se tivesse, ó, 2a delta x, ó, isso daqui tudo é número. Então, seria 2a delta x vezes x mais a delta x ao quadrado mais b delta x. Ou seja, ó, em outras palavras, a gente nota que isso daqui é como se fosse, ó, digamos que isso daqui 2a delta x seria um a grande, ó, seria a vezes x mais, digamos que toda essa parte aqui, ó, como é um número, né, ó, o a é número, o delta x é número, o b é número, então isso daqui daria um número, digamos que seria b. Notem que agora a variação do delta y é igual a uma função afim, tá? Que é isso que ele tenta falar aqui, ó. Que ele diz o seguinte, ó.
Ó, percebam aqui, ó. Ó, ele diz isso, ó. Perceber, ó. Isso é fácil perceber se lembrarmos que AB e ΔX são constantes, ó. Então o ΔY ficou isso daqui, ó. Um K vezes X mais M, que eu chamei o K ali de A grande e chamei o M de um Bzão, tá? Um de Azão e outro de Bzão. Só para fazer referência à função afim que é A e B, né? AX mais B. Tá bom? E daí o que ele diz ali, ó? Que quando a gente faz uma verificação, né, a gente consegue perceber que tem uma progressão aritmética no x, tá? E isso daí vai corresponder, vai gerar uma progressão aritmética em ΔY, tá? E não em y, porque y vai estar variando como se fosse uma, que a gente chama de uma progressão aritmética de segunda ordem, tá? E vamos perceber isso aqui, ó, na tabela. Tá? Eu vou pegar esse exemplo, tá? Para construir depois um outro exemplo mais simplesinho. Então eu vou escrever até aqui na tela mesmo, vamos pegar, ó. O que acontece? Deixa eu escrever aqui na tela. Percebe o seguinte, ó, aqui o x está variando de 5 em 5, ó, 5, 5, opa, esse daqui ficou feio. Deixa eu pegar a borracha. Caneta, ó, daqui para cá, 5, daqui para cá, 5, daqui para cá, 5. Ou seja, ele está variando os valores de x todos de 5 em 5. Por isso que está escrito aqui que o ΔX é 5 em cada um, ó, porque está variando sempre de 5 em 5. Tá? O que acontece, pessoal? Olha só. Aqui, ó, daqui para cá, variou 225. Tá? Depois, percebam o seguinte, ó, que depois quando deu um aumento de 5, quanto que variou? Ó, de 225 menos 400, ó, se eu ver quanto que variou daqui para cá, ó, variou 175, que é isso que está aparecendo aqui, ó. Ó, aqui o ΔY, ó, 225 variou do 0 a 225. Depois, de 225 para 400, variou 175. Depois, daqui para cá, variou quanto? 125. Como que eu faço isso daqui? Faço 525 menos 400, tá? Então, aqui está variando sempre, ali está variando diferente, né, de cada um. E percebam o seguinte, ó, olha como o ΔY está variando como se fosse aquela PA, ó, porque está variando de quanto? Ó, de 50 em 50. Então, ó, no ΔY a variação é constante, ou seja, é uma progressão aritmética ou uma função afim. A função afim, a variação é sempre constante, tá? Já na função quadrática, não. Por isso que a gente percebe que é o seguinte, ó, que nessa situação aqui, os valores do y eles vão formar uma progressão aritmética de segunda ordem, tá? Ou seja, vai ser necessário a gente tomar essa diferença das diferenças. Então, olha aqui, ó, vou mostrar um exemplinho bem facinho de a gente conseguir perceber isso tudo, tá? Vamos pegar aqui, ó, uma função. Aqui eu vou botar o valor de x, aqui vou botar o valor de y igual a x ao quadrado mais 1, uma função quadrática. Aqui eu vou pegar o ΔX e aqui eu vou pegar o ΔY. Ou seja, então vamos ver, ó. Digamos que eu queira saber, ó, quando o x vale 0, depois quando o x vale 1, vale 2, 3 e 4. Então, só deixa eu esticar essa linhazinha aqui para fazer melhor. Vamos ver, ó. Quando o x vale 0, vou pegar até uma outra cor aqui, ó. Ó, 0 ao quadrado é 0, mais 1, 1. Ou seja, quanto que variou o x aqui? Não variou nada, porque a gente ainda não... esse daqui é o nosso valor inicial. O y também não variou nada. Beleza, vamos para o segundo. Quando o x vale 1, vai ser 1 ao quadrado, 1 mais 1, isso daqui é igual a 2. O ΔX variou quanto? 1, porque eu pulei do 0 para o 1.
E o y? Quanto que variou o y? Ora, 2 menos 1, 1. Tá? Vamos para o próximo. Quando o x vale 2, lembrando que aqui variou 1. Quando o x vale 2, vai ser 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Ora, quanto que variou o x? Do 2 para o 1, variou 1. Ou seja, então eu vou botar ali, variou 1. E quanto que variou o y? Ora, do 2 para o 5 variou 3. Então eu vou botar aqui, 3. Tá? Depois, agora, daqui para cá, variou 1, agora o x é 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 1, 10. O x variou 1, porque eu estou variando de 1 em 1, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. 1. Agora, quanto é que variou o y? 10 para 5 variou quanto? 5. Depois, mais 1, só para a gente entender bem, variou 1. 4 ao quadrado, 16, mais 1, 17. Tá? Aqui variou 1 para cada um e 10 menos 7, 7. É isso que está dizendo. Percebe que no ΔY a variação é de uma função afim, ou seja, está variando quanto? Sempre de 2 em 2. Tá? Sempre de 2 em 2. Se a gente pegar aquela função que eu peguei lá no início para mostrar para vocês, era uma função afim. Vamos pegar. Onde é que está? Aqui. Percebe o seguinte, aqui o que era? F de 0, 1, depois F de 1, 3, F de 2, 5, ou seja, exatamente eu peguei uma função afim que está dando exatamente, né? Aqui foi coincidência, mas na hora de gravar o vídeo eu percebi que está dando exatamente uma função afim que descreve a variação do ΔY, que é a função 2x mais 1. Tá? Então é isso mais ou menos que o texto traz ali para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é bom pesquisar um pouquinho sobre uma função, né, uma progressão aritmética de segunda ordem. Tá? Isso daí ajuda bastante a gente perceber como é que funciona a variação de uma progressão aritmética e como é que a gente pode resolver essa questão. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.